Boa noite, irmãos. Satisfação imensa. Volta aqui do nós iremos acordar na noite inteira dessas nos finais de semana, Castelo à Vitória, para cumprir com a agenda de palestras. Dessas idas, flagrei-me o seguinte raciocínio. Enquanto eu tocava aquela ocasião, quantos movimentos físicos, ânimos, eu, cristiano, estaria realizando naquele momento? Comecei a contar. Um movimento físico, aquele meu movimento linear, uma vitória. Segundo movimento físico simultâneo em direção variada. Meu movimento acompanhando o movimento de rotação do Sol. Terceiro movimento físico. Meu movimento físico acompanhando o movimento de translação do Sol. Translação da Terra na órbita do Sol. O meu quarto movimento. Movimento nosso Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, na órbita da estrela que lhe deu origem, Alcíone, que é uma estrela de terceira grandeza. Então, no mínimo, eu Cristiano, naquele momento em que eu estava me dirigindo à vitória, estava realizando 4 movimentos físicos em direções variadas. E o movimento de Alcíone na órbita da estrela que deu origem, estrela de provavelmente. Então, 5 movimentos físicos eu, Cristiano, estaria realizando na ocasião. E o movimento da constelação de Hércules, a família de estrelas a qual nós fazemos parte, no espiral da Via Láctea. São 6 movimentos físicos simultâneos. E o movimento da Via Láctea? Ela se movimenta no infinito do universo. 7 movimentos físicos em direções variadas. Se nós não levarmos em consideração a teoria do multiverso, não levarmos em consideração o movimento das nebulosas mencionadas pelo Espírito Arago no livro A Gênesis, eu, quando estava indo para a Vitória, naquela ocasião, estava realizando quantos movimentos simultaneamente, em direções variadas? 7 movimentos. Cristiano, o tema da e que isso tem a ver com... Fiz essa introdução para demonstrar que o ser humano, Terra, já tem capacidade intelectual suficiente para apontar, para calcular, para sondar seu movimento. Mas tem extrema dificuldade para calcular a que ponto está o seu movimento espiritual, que é o que mais importa. Estamos nos movimentando espiritualmente? Ou estamos estacionados? Se estamos nos movimentando, a qual velocidade estamos movimentando e para onde estamos movimentando? Porque nós temos extrema dificuldade de fazer esta autoanálise. Uma análise de deslocamento espiritual. Por quê? O estudo de hoje demanda extrema atenção. Vou pedir a caridade de vocês de muita atenção por conta da seriedade e complexidade do estudo. Não é a primeira vez na nossa jornada evolutiva espiritual, desde quando Deus nos criou, não é a primeira vez que nós temos contato com o código de redenção espiritual, que aqui na Terra nós chamamos de primeira revelação, revelação mosaica, para os cristãos, Velho Testamento, para os judeus, o Torá. Segunda revelação, cristianismo primitivo, Novo Testamento. Terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, doutrina espírita. O conjunto de informações para nós, alunos, se constitui roteiro de redenção espiritual. Não é a primeira vez na nossa jornada evolutiva espiritual, estudando em diversos educandários planetários, a Terra é um deles, não é a primeira vez que nós temos contato com esse tipo de informação. Informação, inclusive, da mesma qualidade. Informação, inclusive, idêntica. Mas, Cristiano, como é que você pode apontar
com tanta certeza, afirmar que no último educandário planetário, o último orbe, nós estivemos matriculados antes de vir para a Terra? Como é que você pode afirmar com tanta certeza que o material, a qualidade do material, a qualidade das informações eram idênticas? Tem alguma literatura que afirma isso? Não precisa. Não precisa porque somos seres racionais. Somos ignorantes. A doutrina espírita definiu atributos da divindade. Um desses atributos foi: Deus, para ser Deus, tem que ser infinitamente justo. Deus, infinitamente justo, não poderia oferecer, disponibilizar um material pedagógico, um roteiro de redenção espiritual melhor para uns e pior para outros. Isso nos conduz o raciocínio a afirmar com 100% de certeza que o roteiro de redenção espiritual que estava à nossa disposição no último educandário planetário, antes de virmos para a Terra, de nós sermos exilados para cá, na qualidade de alunos repetentes, naturalmente, era informação idêntica. Idêntica. Não é a primeira vez que temos, então, esse contato com o Velho Testamento, o Novo Testamento, doutrina espírita. Em nossa jornada evolutiva, não. Porém, contudo, todavia, é a primeira vez que nós acessamos essas informações com a capacidade real de, enfim, extrair o espírito da letra. Porque uma coisa é se aproximar e contatar a informação. Outra coisa é extrair a lição. Porque muitos corações, há séculos, se aproximam do Evangelho como aquele que pega a banana, descasca, joga a banana fora e come a casca. Perde-se o principal, a lição espiritual. Se apegam ao literalismo da coisa. Não alcança a lição, não extrai o espírito da letra. Essa é a primeira vez na nossa jornada evolutiva, eu não estou falando de todos, eu estou falando de poucos, mas é a primeira vez que nós temos real capacidade de extrair o espírito da letra, de não ficar só na superfície do literalismo bíblico. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes nos afirma, essa é a reencarnação mais importante nossa desde quando Deus nos criou. Não é a encarnação mais importante nossa, porque estamos aqui encarnados bem na época de transição planetária. Por favor. Até porque, sabe-se Deus quantas vezes que nós já estivemos encarnados em época de transição planetária. Não é por essa razão. Dr. Bezerra de Menezes afirma que essa encarnação é mais importante nossa, porque é a primeira vez que nós encarnamos com a real capacidade de, enfim, extrair o espírito da letra do roteiro de redenção. Agora, o aluno repetente vai aprender a lição. Graças a Deus. É a primeira vez que temos essa real capacidade. Desde quando Deus nos criou. É a primeira vez que nós admitimos que só existe deslocamento espiritual através de um processo autotransformador. De que a verdadeira felicidade depende disso. Verdadeira. É a primeira vez em toda a nossa jornada evolutiva, não estou falando de todos, estou falando de poucos, mas é a primeira vez que nós admitimos o valor da tempestade. Entende-se por tempestade, parente difícil, perda de entes queridos, sobretudo em tenridade, dificuldade financeira grave, doenças de toda ordem. É tempestade. A mente arejada e um pouquinho mais amadurecida já entende que essa tempestade tem seu valor. Tem um papel fundamental no processo de autotransformação. Porque qualquer tempestade, seja ela qual for, ela tem um papel de nos autolapidar. É ferramenta de autolapidação. Já admitimos, mas com muita dificuldade por conta do nosso orgulho. Eu não admito com muita facilidade que minha sogra, que minha esposa, que meu filho difícil é uma ferramenta de autolapidação para mim. Não admito com facilidade, mas já admito. Já admito com muita dificuldade, com raiva, mas admito. Com muita dificuldade eu admito que o aperto financeiro é ferramenta de autolapidação, mas admito. Não com facilidade, porque existe o orgulho ainda latente, vibrando no nosso coração. Nós já admitimos que a tempestade tem o seu valor. Nós já admitimos que ela será útil até aprendermos a viver em paz com ela.
e ela só será dispensável quando aprendermos a viver em paz com ela. Aprendi a viver em paz com a tempestade, agora ela pode sair. São todos que admitem isso? Não. E quem admite, admite com facilidade? Também não. Mas já chegamos a admitir. Mesmo de forma infantil, com raiva, mas admitimos. Já admitimos. É a primeira vez, porque na última encarnação nós não admitíamos isso. Muito pelo contrário, na última encarnação nossa, dada o tamanho da nossa infantilidade, o que a gente fazia? Fazia prece e pedia a Deus: Pai, por favor, remova de nós, remova de mim essa doença, remova de mim esse parente difícil. Por favor, Pai, faça eu arrumar um emprego, eu passar no concurso público. Os pedidos infantis. Até a última encarnação fazíamos isso. Muitos de nós talvez repita o erro nessa encarnação. Não conseguindo compreender que o que para nós é sofrimento, para Deus é bênção. Bênção. E muitas vezes nós desdenhamos pelo fato de elas não chegarem à embalagem que nós desejamos. Mas já admitimos. Mesmo de forma infantil, já admitimos. A tempestade tem o seu valor. Por que nós fomos exilados? Fomos expulsos do último educandário para a Terra, um planeta atrasado. Por quê? Existe um momento na nossa jornada evolutiva que é natural, por conta da nossa infantilidade, é natural que nós retiremos Deus do centro das cogitações. Nós adotamos essa estratégia de evolução. Vamos ver o que que acontece. Vou retirar Deus do centro das cogitações, vou substituí-lo, adivinha por quem? Quem será a régua? Quem será a medida para as minhas ações? O homem. A vaidade das vaidades. O que acontece depois disso? Nós nos arvoramos em legisladores do universo. Ou seja, nós criamos as nossas próprias leis evolutivas. Na esperança de quê? De construir um patrimônio de felicidade, tendo o homem como parceiro. Aí eu pergunto para vocês, será que deu certo? Será que deu certo essa estratégia? Será que nós alcançamos alguma felicidade? A felicidade almejada? Resposta: sim. Cristiano, mas como que deu certo a estratégia de tirar Deus do centro das cogitações? Fazer uma parceria, ter o homem como medida? Nós construímos alguma felicidade? Construímos, mas uma felicidade efêmera, não verdadeira. Numa encarnação, construímos a felicidade. Carro, casa, viagens, essas coisinhas de criança, de espírito infantil. Na encarnação seguinte, vem aquele complexo de culpa, a sensação terrível de tempo perdido. Imploramos a Deus para expiar. Passamos uma vida de miséria. Na encarnação seguinte, o que acontece? Deus nos dá uma nova oportunidade para acertar, dessa vez na qualidade do plantio. Mas, por conta da nossa estratégia de parceria, o que a gente faz? Erra de novo. Erra de novo. E vem os desejos infantis por conta da amnésia espiritual. Carro, casa, etc. Viagens internacionais, férias, churrasco, Big Brother, Netflix, blá, blá, blá. De novo, e de novo, e de novo. Próxima encarnação, expiação. Na próxima encarnação, erro. Buraco, buraco, buraco. Sempre caindo no mesmo buraco. Chega uma hora que cansa de sofrer. Não sei vocês, mas eu canso. Espiritualmente falando. Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que nós demandamos da necessidade de reposicionar Deus no centro das cogitações. Cansei de sofrer. Chega uma hora que a gente fala, agora eu quero ser feliz de verdade. Eu não quero mais ser feliz depois sofrer, ser feliz depois sofrer. Eu quero ser feliz de verdade. Eu preciso mudar de estratégia. Porque aqui eu adotei séculos atrás, ou milênios atrás, não deu certo. A prova maior que não deu certo, sabe qual é? Onde é que a gente se encontra? No mundo de expiação e prova. Planeta atrasado, de sofrimento. Onde o sofrimento é uma principal característica. Deu certo. Se tivesse dado certo a estratégia, é para estar no mundo de regeneração. No seu final, adentrando o mundo ditoso, no mínimo. Não era para estar no planeta de sofrimento. Então deu errado. Deu muito errado. Não precisa nem de muita inteligência para compreender que deu errado a estratégia. Só observar onde é que a gente se encontra. Só que para realizar um processo autotransformador, nós precisamos de quê? Substituir imperfeições por virtudes. Mudar de hábitos. Hábitos de sentimento. Concorda comigo? Porque quando muda o sentimento, muda a conduta. Observe o sentimento, observe a conduta de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce.
Observe agora a qualidade dos seus sentimentos. O sentimento conduz à boa conduta. O bom sentimento conduz à boa conduta. Só que para mudar de sentimento, nós precisamos de quê? Processo autoeducativo. Mudança de hábito é isso. É autoeducar-se, autohabituar-se. Só que é impossível realizar processo autoeducativo sem antes realizar processo de autoconhecimento. É impossível. A natureza não dá saltos. Quer ver um exemplo? Você tem uma criança em casa com muita dificuldade na escola, tirando nota vermelha. O que você faz? Vai procurar uma professora de reforço escolar. Só que você foi sem a criança, você foi sozinha. Você chegou para a professora e relatou a dificuldade da criança. A professora vai ter que preparar um plano educativo, plano educacional, preparatório. Só que ela precisa de informações básicas acerca do aluno. Quais são as duas perguntas necessárias que ela teria que te fazer? Primeira pergunta, qual a idade do aluno? Tem que saber se a criança tem 5 anos, tem 10. Primeira pergunta, qual é a idade do aluno? Segunda pergunta, em que série ela se encontra? Eu preciso saber essas duas informações para preparar um plano pedagógico, um plano educativo. Para nós realizarmos um processo de autoeducação, que é a mudança de hábito, precisamos então, consequentemente, realizar antes um processo o quê? De autoconhecimento. Você chega no espelho, olha para você e se pergunta: qual é a tua idade espiritual? Em que série espiritual você se encontra? A gente tem que realizar esse processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento, antes de a gente partir para o processo autoeducativo, o processo de autoconhecimento, ele se divide em duas vertentes. Primeira vertente, conhecer a anatomia do espírito imortal. Segunda vertente, conhecer o lado comportamental. O meu lado comportamental. Eu preciso conhecer a minha anatomia espiritual e o meu lado comportamental. Isso é o processo de autoconhecimento completo. Realizado esse processo que nós vamos fazer hoje, partimos para o segundo, processo de autoeducação. Primeiro processo, primeira vertente, anatomia do espírito. Eu tenho que me conhecer por dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar um médico. Doutor, eu preciso me conhecer por dentro. Aí o médico vai pegar a nossa anatomia do corpo humano e vai falar, né? Aqui fica o seu coração, aqui fica o seu rim. É assim? É assim que a gente se conhece por dentro? Não. Assim a gente se conhece o quê? A anatomia do nosso veículo carnal. Do pedaço de carne, da roupagem. Eu quero conhecer a mim por dentro, espiritualmente falando, ou eu quero conhecer o meu veículo carnal? Eu quero me conhecer. Então não é por aí. Para nós nos conhecermos, conhecer a parte anatômica do espírito, é fundamental não acreditar que nós somos espírito imortal. Mas ter a convicção de que somos espírito imortal é diferente. Por quê? Todos nós acreditamos que somos espíritos imortais. Mas não temos convicção. Poucos têm. Sabe qual é a prova maior disso? Na maioria das vezes, nós fitamos os acontecimentos do dia a dia sob o prisma material. Diante da dificuldade, nós nos desesperamos. Diante dos elogios, nós nos empadecemos. Diante da contrariedade, nós nos irritamos. E por aí vai. É a prova maior de que nós fitamos os acontecimentos sob o prisma material exclusivamente. Então, nós apenas acreditamos que somos espíritos mortais. Convicção nenhuma. Convicção nenhuma. Porque nós não agimos como tal. Nós agimos como um pedaço de carne. Simples assim. Não, nós não agimos como espírito imortal. Como é que faz para adquirir a convicção? Exercício. Exercício e compreensão. Vamos à compreensão. Primeiro livro da primeira revelação. Livro, Gênesis, Moisés. Informação básica. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A mente arejada do século XXI já admite com muita facilidade, não importa a religião, por favor, que Deus não é aquele ser antropomórfico, aquele senhor de barbas brancas, com báculo em punho, com anjos prostrados aos seus pés, e criou o mundo em 6 dias do nosso calendário, e que no 7º, por conta da sua avançada idade, precisou descansar.
Nós já admitimos que esse Deus não é. Não só nós, mas irmãos de outras congregações religiosas também admitem. Admitir que algo não seja já demonstra, mesmo sem saber que ele é em sua plenitude, já demonstra grande avanço da sensatez. Eu não sei o que é Deus em sua plenitude, mas eu já admito que Deus não é ser humano. Já demonstra grande avanço da sensatez. A doutrina espírita, ela veio corrigir uma grave falha de outras religiões. Uma grave falha. Porque foi a primeira doutrina que definiu atributos de Deus. Nenhuma outra religião definiu atributos de Deus, por isso se aceitou qualquer um. A doutrina espírita não, definiu atributos. Dentre os atributos, que são muitos, um deles, Deus não cria nada de inútil nem ao acaso, senão não pode ser Deus. Não pode ser Deus. Deus é amorfo, ou seja, não tem forma definida. Vamos ficar só nesses dois atributos, que é o que nos interessa para o estudo de Deus é amorfo, não tem forma definida. Vamos colocar mais um. Deus é 100% imaterial. Deus não tem matéria. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quer dizer o quê? Que eu, espírito, sou 100% imaterial e sou amorfo, não tenho forma definida. Cristiano, mas se eu for aí eu consigo te tocar. Não, você consegue tocar meu veículo carnal. Espírito não. Não está falando de espírito. Eu sou 100% imaterial. Eu estou me utilizando provisoriamente da matéria para transpassar meus sentimentos, meus pensamentos. No plano espiritual, a mesma coisa. Eu me utilizo do meu perispírito, que é semi-material, está em O Livro dos Espíritos, para poder expressar meus sentimentos e pensamentos também. Matéria serve para isso. E só para isso, fica-se de passagem. Mas o espírito é 100% imaterial. Por quê? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ah, Cristiano, mas como é que você não tem forma definida? Não temos forma definida. Nós não somos, desculpa a frustração, nós não somos seres humanos. Nós estamos seres humanos. Não é nossa primeira fase evolutiva, nosso primeiro estágio. Muito menos será o último. Existe ainda a fase angelical, crística e por aí vai. Estamos na fase hominal. Mas eu tenho uma forma de ser humano? Não, eu estou na forma de ser humano. É diferente de ter. Eu estou provisoriamente. Todos nós estamos. Por quê? Porque eu sou amorfo. Eu não tenho forma definida. Eu sou filho de Deus. Simples assim. Tá bom. Agora, como é que eu vou analisar a anatomia de algo que não tem forma definida e que é 100% imaterial? Ficou difícil, não ficou? Ficou mais difícil? Ficou, mas é possível. Porque Joana de Ângeles, psicóloga, benfeitora, guia do benfeitor Divaldo Pereira Franco, ela nos trouxe a anatomia do espírito imortal. Nos trouxe o que ela vem chamar de estrutura da psique humana. Qualquer um aqui que estuda as obras psicológicas de Joana de Ângeles, uma coletânea composta por 17 livros, deve ter percebido que o pano de fundo, todos os livros, se chama estrutura da psique humana, que não é difícil de compreender, porque é formada por apenas 4 elementos. Vamos desenhar esses elementos mentalmente? Vamos lá. Desenhe um círculo perfeito na sua mente. Desenhou o círculo perfeito? Corta a ponta do círculo. Faz uma meia-lua, como se fosse a ponta do iceberg. Cortou? A ponta do círculo? Faz um pontinho no meio dessa meia-lua. Fez o pontinho? Bacana. Agora vamos pegar o restante do círculo. Esquece a meia-lua. Vamos pegar a sobra. Aquela parte que fica debaixo da água do iceberg. Até aí tudo bem? Vamos pegar essa sobra, esquece a meia-lua. Vamos pegar a sobra que está debaixo da água e faz um cortezinho em cima dela. Tudo certo aí? Faltou mais um elemento. Pega o círculo inteiro, incluindo a meia-lua, faz um ponto no meio dele. Show? Então vamos repetir? Círculo, ponto no meio do círculo, corte lá em cima, que é a meia-lua, um pontinho no meio da meia-lua, e na sobra para baixo,
um novo corte fininho. Tudo certinho? Tem dificuldade. Vamos agora dar nomes aos bois? Vamos lá. Estrutura da psique é tudo. O primeiro corte que você fez, vamos chamar de consciente. O pontinho que você fez no meio do consciente, vamos chamar de ego, que é o centro do consciente. A sobra que fica debaixo do mar, vamos chamar toda ela, muito maior que o consciente, naturalmente, vamos chamar dessa sobra de inconsciente. Mas você dividiu o inconsciente em duas partes. Uma partezinha fina, nós vamos chamar de inconsciente pessoal, e uma parte absurdamente maior, que nós vamos chamar de inconsciente coletivo. Tudo certo até aí? Bacana. Vamos agora atribuir funções. A começar pelo inconsciente, porque compreendendo o inconsciente, se compreende melhor o consciente. O inconsciente se divide em duas partes. Uma partezinha fina, que é inconsciente pessoal, e a parte grande, inconsciente coletivo. Segundo Carl Gustav Jung, Joana de Angelis ratifica, ou seja, confirma. As informações contidas no inconsciente, seja pessoal ou coletivo, eles chamam de conteúdo psíquico. Vamos chamar de memória, memória do espírito, fica mais fácil, fica mais pedagógico. Memória do espírito. Até aí tudo bem? Essa informação, essa memória, vai influenciar de forma direta a vida do adulto encarnado. Direta. Vamos explicar primeiro o inconsciente pessoal. O que é inconsciente pessoal? São todas as informações que estão gravadas no nosso psiquismo, mas que nós não recordamos. Informações de vida presente. E quando eu falo vida presente, não é depois que a gente nasceu no ventre materno, não. É desde quando começou a ligação perispírito, no plano espiritual, com o novo corpo que estava se formando na barriguinha da mamãe. Alguém aqui lembra a experiência do contato com o líquido amniótico? Alguém lembra? Se lembra, vem fazer uma palestra de paranormalidade para a gente. Ninguém lembra, né? Mas está lá a informação. Alguém lembra aquele primeiro momento que entrou oxigênio no pulmão e a gente deve ter tomado susto? Quem lembra? Mas está lá a informação. Alguém lembra o gosto do colostro? Todo mundo sabe o que é colostro? Aquele líquido rarefeito que vem antes do leite materno? Deve ser horrível. Alguém lembra? Está lá a informação. Alguém lembra quando com 2 anos e 1 mês colocou o dedo na frigideira e queimou o dedo? São todas as informações que nós vivenciamos e que pode afetar de forma direta a vida do adulto. Por exemplo, uma criança com 3 anos sofre um acidente de carro. O carro capota. Ele não desencarna. Ele pode ter um trauma de veículo ou de alta velocidade na vida de adulto, sem lembrar por quê? Pode, natural. A criança sofreu um incêndio, 2 aninhos de idade. Incêndio terrível. Queimou-se, mas não morreu. Ela pode ter trauma de incêndio na vida de adultos, mesmo sem lembrar do incêndio? Pode. Vamos mudar um pouquinho o exemplo. Todo mundo aqui já deve ter tido um conhecimento, infelizmente. Uma criança de 8, 9 anos de idade que foi abusada sexualmente pelos pais ou por padrasto ou madrasta. É novela, né? Com 9 anos de idade, esse tipo de acontecimento grave, era para ficar gravado na memória? Era. 9 anos? Era. Ainda mais um acontecimento desse. Só que muitas vezes a vítima cresce, tem trauma de relacionamento afetivo, de sexo, de relacionamento conjugal, até mesmo uma fobia social, mas não sabe por quê. Só sabe que tem trauma. Uma extrema dificuldade de se envolver nessa área. Mas não lembra por quê. Com 9 anos de idade era para lembrar. Por quê? Porque o cérebro tem um mecanismo de defesa, onde ele bloqueia certas informações propositadamente. O próprio cérebro é um mecanismo de defesa. Se a pessoa procurar um terapeuta de hipnose, de regressão de memória, ela vai conseguir desbloquear e lembrar o acontecimento. É natural, pode conversar com qualquer terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta. Isso é informação básica que todo mundo sabe. O acontecimento que estava lá armazenado no inconsciente pessoal afetava a vida dela de adulta de forma direta? Afetava. Agora imagine você que a pessoa faz uma regressão de memória até o ventre materno e não encontra justificativa para aqueles sentimentos
e atos que ela pratica na vida de adulto. Não encontra. Um exemplo, a pessoa é super agressiva, uma agressão compulsiva. A menor contrariedade ela agride, mas ela não recebeu esse tipo de influência em casa. Ela não recebeu esse tipo de influência, nem em casa, nem na família dela. Não foi orientada pelos pais que deveria agredir quando contrariado. Não viveu no meio social agressivo. Mas é um adulto muito agressivo. E aí? Como justificar? Se fez uma regressão até o ventre materno, ele não passou nenhum trauma, nenhuma agressão, ninguém bateu nele. Não passou por nenhuma agressão. Nada que justificasse o seu comportamento. Vocês já perceberam para onde é que eu estou querendo ir, né? As informações só podem estar onde? No inconsciente coletivo. Então, o que é que está armazenado no inconsciente coletivo? Informações de todos os acontecimentos de nossas vidas pretéritas. E segundo Joana de Ângeles, ela não fala que é só vida hominal. Ela não se refere apenas a acontecimentos no nosso estágio hominal. Por exemplo, o instinto de conservação natural nosso, de a gente não se matar por qualquer bobeira, ou de proteger a nossa cria, mesmo que não tenhamos muita afinidade com um dos filhos, mas a gente daria a vida por eles, por todos eles. Esse instinto de conservação foi uma coisa herdada na fase hominal ou foi uma coisa herdada antes? Se você perceber, qualquer animal, qualquer mamífero faria a mesma coisa para o seu filhote. O leão, o macaquinho, o hipopótamo tem um instinto de conservação que daria a vida pela sua cria. Então, inconsciente coletivo são todas as informações armazenadas das nossas experiências pretéritas. Ficou claro até aí, né? Faltou agora o consciente. O inconsciente a gente já definiu aqui. E a gente sabe que os acontecimentos do inconsciente, seja do pessoal, seja do coletivo, afetam a nossa vida de encarnado, de adulto, diretamente. Vamos agora compreender o consciente. O que é o consciente? Agora eu preciso de atenção redobrada de vocês. Segundo Joana de Ângeles, Carl Gustav Jung, consciente é quando o ego é a capital, é o centro do consciente. É quando o ego percebe a presença de conteúdos psíquicos, ou seja, material do inconsciente, não importa se é pessoal ou coletivo, é quando o ego percebe a presença de conteúdos psíquicos nas nossas ações e sentimentos do presente. Vou dar exemplo para ficar mais prático. Muita gente acha que consciente, o ser consciente, é a pessoa que está aqui almoçando, comendo, bebendo água e consciente disso. Estou falando, vocês estão me ouvindo, vocês estão conscientes. Não é isso. Só para você ter ideia, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, estamos todos nós, do ponto de vista espiritual, em estado de sonambulismo. Ou seja, isso não é ser consciente. Cristiano, então o que é ser consciente? Se você fala, eu te escuto, com lucidez, isso não é ser consciente? O que é ser consciente? Quando o ego percebe a presença de conteúdo psíquico, nas ações e sentimentos do presente. Você comprou um carro em 60 prestações. Está pagando a terceira prestação. Você parou no sinal vermelho, veio o irresponsável e bateu no seu carro novinho, um Corolla. Bateu no meu carro, novinho. O que eu vou fazer? Eu, Cristiano. Vou descer do carro e vou fazer exatamente o que o leão faria. O que o leão faz quando invade o território dele? Ele rosna. O que o leão faz quando alguém dá um tapa na orelha dele? Ele agride. Invadiram o meu terreno. Minha propriedade... fica até estranho, né? Ridículo. Minha propriedade financeira. Pá, porque o carro está no meu DUT, eu acho que é meu. Eu sou infantil. Eu não sei que... Eu não caí em si que aquilo é um empréstimo divino. Na minha cabeça, o carro é meu, porque eu sou muito infantil, apego material. Bateu no meu carro. Oh, esse verbo nem devia existir. Meu. Mas bateu no meu carro. Aí eu vou lá e faço o quê? Tirar satisfação com o irresponsável que furou o sinal vermelho. E agrido. Por quê? Porque ele bateu na minha orelha. Eu fiz exatamente o que o bicho fez, o que o bicho faria. Ou seja, se naquele momento que eu quero agredir a criatura que bateu no meu carro, eu percebo, porque eu estou agindo igual bicho? Eu não recebi esse tipo de orientação dos meus pais, nem de exemplo. Quando eu paro para perceber que esse comportamento extremamente primitivo, é fruto de algo do passado que eu estou trazendo para a vida presente, um hábito primitivo, quando eu paro e controlo,
Ou quando eu faço, agrido, me arrependo e falo, por que eu fiz? Eu não sou bicho. Quando eu paro, aquele momento, aquele instante, eu estou vivendo como criatura consciente. Quando eu tenho o hábito de mentir, eu estou doido para mentir agora, mas eu controlei, não estou mentindo. Estou doido para mentir. Eu tenho o hábito da maledicência. Eu estou doido para passar uma fofoca para frente porque é um bafão. Mas eu me controlei, a língua está coçando, eu mantive a língua segurada dentro da boca. Aquele momento de autocontrole em que eu não exercia a minha imperfeição é um momento de vida consciente. É o ser encarnado, o ser sonâmbulo, acordando. Lembra da carta de Paulo, quando escreveu para Éfesos? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Morto dele é o sentido de zumbi, um morto-vivo. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. É esse momento. Aquele momento que eu quero fazer, a língua está coçando, a mão está coçando, mas eu não faço. Aquele momento que eu já sei discernir o certo e o errado. Com clareza. Com clareza. Aquele momento em que Paulo escreveu a carta. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas eu faço com gosto danado. Quando a gente chega nesse ponto de Paulo, esse ponto exato, o bem que eu não quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Quando a gente chega nesse estágio, é a criatura despertando. E como é que a criatura vive conscientemente? Quando vir a tentação, ele não fazer. Tentação do sexo desajustado, eu vou controlar. A tentação da mentira, eu vou controlar. A tentação do ócio, eu não vou ficar no ócio, eu vou, com muito sacrifício, trabalhar no bem. Não vou me entregar ao ócio. É a criatura se despertando. Isso para os espíritos, isso para Jesus, é viver conscientemente. Cristiano, e quem se entrega? Quem deixa a vida me levar? Aquele que se entrega ao ócio, à agressividade, ao sexo desajustado, à mentira, à maledicência, etc, etc. Aquele que se entrega. Sem dificuldade nenhuma, só se entrega. Segundo Emmanuel, quem vive assim, só se entregando às imperfeições da vida, segundo Emmanuel, é uma criatura que está em profundo estado de sonambulismo enfermiço da alma. Estamos vivenciando o sono enfermiço da alma. É enfermiço de enfermidade. Pensa, Emmanuel pega na ferida e ainda... Joana de Anjos, no livro O Homem Integral, ela vem falar, sabe o quê? E toda vez que nós reencarnamos, nós nos afogamos na carne. Isso é grave. Nós nos afogamos na carne. Ficamos em estado de sonambulismo. Ou seja, uma criatura não consciente. Porque se alguém bate em mim e eu agrido, eu ainda falo, eu não levo desaforo para casa. Eu vivenciando isso dia a dia é viver de forma sonambúlica, doentia. Eu estou pegando todas as minhas imperfeições que eu trago no meu bojo espiritual e estou colocando em prática. Sexo desajustado, a mentira, a maledicência, a desonestidade, etc, etc. Faltou agora, eu já falei sobre consciente, inconsciente, ego. Faltou agora o principal, o ponto de tudo, que é o self. O que é self? Self, segundo Jesus, 2000 anos atrás, é Deus. Deus em nós. Porque nós temos o hábito tribal de procurar Deus aonde? Do lado de fora. Depois das nuvens, talvez. Eu vou fechar meus olhos e vou elevar o meu pensamento a Deus. Elevar para onde? Para depois das nuvens? Será que ele está lá, papai do céu? De barba branca? Olhando para a gente? Trazemos hábitos tribais de procurar Deus do lado de fora, sendo que ele sempre esteve onde? Do lado de dentro. João, capítulo 10, versículo 34. Jesus, tem uma frase de Jesus que ele relembrou o Salmo davídico. Salmo 82. Vós sois deuses. Jesus costumava usar parábola, metáfora. Ele usou metáfora nessa parte? Se ele estivesse sozinho com você, ele ia usar no singular essa frase. Ele falaria o que para você? Qual seria essa frase no singular? Você é Deus. De forma direta. E a gente não compreendeu ainda que Deus está aqui dentro. O que Paulo escreveu para o seu amigo que ele tinha como filho na sua segunda carta a Timóteo? Desperte o dom de Deus que existe. Onde é que existe o dom de Deus?
Está dentro. Está dentro. Deus habita em nós. Quando que Jesus percebeu que nós estávamos preparados agora para peregrinar para dentro, não mais para fora, para reposicionar Deus no centro das cogitações? Quando ele deixou a seguinte orientação, a meta. Está lá em Mateus 5,48. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial que está onde? No céu. Ou você vai imaginar o céu nuvem. Sede perfeitos, como perfeito é o Deus que existe dentro de você. Ele deu o roteiro. Ele deu a meta. Chega lá, aqui está o mapa. Só que a peregrinação não é para fora, é para dentro. Ele percebeu que, só pegar o livro de André Luiz, que Asclepio demora de 700 e 700 anos. Mas a matemática é uma só, contra a matemática não existe. 200 em 200 anos. Agora, raciocina comigo, não é aí que eu quero chegar, não. A gente já sabe que ninguém pega fila grande desnecessariamente. Está vinculada à importância do motivo. Qual é o motivo de a gente ter pego uma fila de 200 anos? É raciocínio lógico. Por que nós ficamos essa fila tão longa? Porque o motivo há de ser o quê? Deveras importante. Concorda comigo? Tem que ser muito importante. Qual motivo é esse? Qual motivo é esse? Achou que eu não ia perguntar, né? Qual motivo é esse? No livro dos Espíritos, lá nos ensina. Nós só evoluímos, só depuramos as imperfeições onde? Na carne. No plano espiritual, você pode aprender quanto você quiser para errar menos quando encarnado. Mas depurar a imperfeição, só na carne. Está no livro dos Espíritos. Tem outra questão no livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: o plano espiritual, para existir, precisaria da existência do material? Qual é a resposta? O plano espiritual, o mundo espiritual, as cidades espirituais, as colônias, para existirem, precisaria da existência do mundo material? Resposta: não. Existiria de qualquer forma. O inverso é que não poderia ser. Mas o plano espiritual existiria do mesmo modo. Aí vem a pergunta. O estudioso do espiritismo tem que ser questionador, senão vai ficar igual de outras religiões. Tem que ser questionador. Se Deus não cria nada de inútil, nem ao acaso, por que Deus criou, então, o plano material, já que ele não era necessário para existir o plano espiritual? Já se fizeram essa pergunta? Se o plano espiritual existiria do mesmo modo, para que Deus criou o plano material? O mundo material que nós estamos aqui agora? Para atender a um único propósito, não são nem dois. A um único propósito: depurar as nossas imperfeições. Faz parte do mecanismo de redenção espiritual que Deus criou. Agora, se você quiser saber por que o mecanismo de redenção é dessa forma, quando você for espírito crístico, como Jesus é, você pergunta diretamente a Deus. Eu não vou saber responder. Mas Deus criou assim. Deus vai demorar um pouquinho. Você aguenta aí a curiosidade. Mas é dessa forma. Chegamos no momento de reencarnar. Na porta. Mamãe e papai estão namorando, você vai começar a sua ligação do perispírito. Mamãe vai engravidar. Está lá, na porta, para você reencarnar. Para você iniciar o seu processo reencarnatório. Aí você recebe sua documentação, aí você pega documento. CTPS, carteira de trabalho. Beleza, você abre. Quando você vai reencarnar, você vai ter como pai, você vai ter como mãe fulana por essas razões, motivos, reajuste, etc. Reconciliação. Você vai ser tal profissão, mas tal profissão é para a sua imperfeição, para a sua prova. Você precisa, essa profissão é a melhor. Você vai casar com fulano, você vai ter um teste de paciência que você vai receber como sogra fulano. Aí você, tá bom, recebeu a carteira de trabalho. Reencarnou. Pois é, reencarnou no Brasil ainda. Reencarnou. Aí você vai lá, na alfândega, pegar a sua documentação, porque você tem que botar na esteira. Quando você vai pegar a sua documentação na alfândega, aí vem a amnésia. A gente pega daquela documentação, passaporte de turismo. A gente acha que vê o mundo a passeio. Netflix, Big Brother, empregão de 20 mil reais, de 10 mil reais de salário, viagens internacionais, televisão LCD, carro internacional, churrasco, praia, Guarapari, Marataízes.
A gente acha que veio o mundo para passear. Esquece que o documento é carteira de trabalho. Que o documento não é passaporte de turismo. A gente esquece por conta da nossa infantilidade espiritual. E criamos 1000 justificativas e subterfúgios para poder fingir que isso é certo. A primeira preocupação nossa, então, qual é na qualidade de criatura encarnada? Se melhorar nessa vida. Só. Se melhorar nessa vida. Eu estou me melhorando com as experiências que eu tenho vivenciado? Sim ou não? Segunda preocupação. Você lembra lá atrás que eu falei que você está de frente do espelho perguntando sua idade espiritual? Que idade espiritual? Você está lá no seu espelho. Que idade espiritual nós temos? Do ponto de vista espiritual, fazendo uma analogia, mais ou menos de um adolescente que fez 18 anos. O que acontece com um adolescente que acabou de fazer 18 anos? Civilmente e criminalmente, ele passa a responder como um adulto. Se ele matar alguém com 18 anos e 5 segundos, vai preso, na cadeia. Concorda? Não vai para o centro de reformatório de adolescência. Ele vai preso. Agora eu pergunto para vocês, psicologicamente, aquela criatura que acabou de fazer 18 anos, já se tornou um adulto? Psicologicamente, não estou falando civilmente. Ele já vai ter comportamento de adulto? Ou ele vai querer continuar caçando Pokémon? Ou ele vai querer continuar jogando bola todos os dias? Vai querer continuar pegando as minas na boate? É igualzinho. Não tem um botão dentro da cabeça para falar, agora você é adulto, age como adulto, não erra. Esquece os hábitos de adolescente. Não tem um botão que faz isso. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós trazemos agora o quê? Hábitos infantis, espirituais para a vida de adulto. O nosso anjo de guarda, antes de a gente reencarnar, coloca a gente sentado no cantinho da disciplina. E bate o seguinte papo, meu filho, você não pode mais cair no mesmo buraco. Por quê? Porque o erro que você cometia no passado vai doer cada vez mais. Aí eu pergunto para vocês, qual é o sofrimento do espírito no plano espiritual? Um só. Dor moral. O sofrimento do espírito no plano espiritual se chama dor moral. Nós infringimos, enquanto encarnado, leis de Deus. Aquela infração vai gerar uma culpa, e se nós não resolvermos essa culpa vai ser convertida em dor moral. Aí eu pergunto para vocês, o que define a intensidade da dor moral? Porque o que faz a gente sofrer no plano espiritual é dor moral. O que define a intensidade da dor moral? Vou dar 2 opções. Vai cair no Enem desse ano. A natureza da infração cometida ou a quantidade de vezes que cometemos essa infração. Porque a lei de Deus está escrita na consciência. Não importa a religião, pode ser até ateu. Infringiu a lei de Deus, vai acender uma luzinha chamada culpa. O que vai definir a intensidade da dor moral, no sofrimento do espírito? A natureza da infração cometida ou a quantidade de vezes que se cometeu a infração? Ou ambos? Não. Segundo Joana de Ângeles, a natureza da infração cometida e a quantidade de vezes que se cometeu a infração tem aspecto secundário na intensidade da dor moral. Secundário, não primário. Cristiano, eu aprendi diferente. A gente tem que avançar no estudo. O que teria, então, aspecto primário? Segundo Joana de Ângeles, o propósito da reencarnação para o ser humano na Terra, sabe qual é? Fala evoluir, não, porque evolui até para os animais. Ela foi específica. O papel da reencarnação para o ser humano na Terra é o assenhoramento da própria existência. Quanto mais eu reencarno, mais eu me assenhoro de mim mesmo, da minha própria existência. Mais discernimento eu tenho entre o certo e o errado. Entre aspas, vulgarmente, eu adquiro mais consciência. Vamos dar um exemplo? Uma índia de uma tribo primitiva. Se o filho dela nasceu com, entre aspas, defeito, ou seja, ela entende que tem um defeito, ela vai lá na floresta, mata e enterra. Imagina uma mulher de cidade grande fazendo o mesmo. O nenenzinho dela nasceu com, entre aspas, defeito, que ela entende como defeito. Foi lá no quintal da casa dela, matou e enterrou. Quem vai sofrer mais de peso na consciência, de dor moral? A mãe da cidade grande ou a índia? Por quê? Porque ela adquiriu, ela se assenhorou mais da sua própria existência, reencarnou mais vezes. Quem é que vai sofrer mais no plano espiritual, então?
muito mais. A natureza da infração foi a mesma, filicídio. A quantidade de vezes também, só matou um filho. Mas quem vai sofrer absurdamente mais no plano espiritual? A mãe da cidade grande. E esse sofrimento vai influenciar nos nossos obstáculos do dia a dia futuramente? Vai. Por quê? Porque a dor moral conduz a criatura à primeira fase do arrependimento, à primeira fase da reparação, que é o quê? Arrependimento. Está lá no livro Céu e Inferno. E depois do arrependimento? Psicopata já é outro assunto. Eu achei que sua pergunta ia ser grande, por isso que eu bebi água. A dor moral vai conduzir a criatura à primeira fase do processo reparador, arrependimento. Do arrependimento, mentir, ludibriar ou enganar alguém, a dor moral que ele sentiria, o sentimento de culpa, a dor moral, seria semelhante a um homem primitivo cometendo assassinato. Ah, mas a natureza da infração do assassinato é muito maior do que a mentira. É, só que Madre Teresa de Calcutá, irmã do Chico Xavier, já senhoraram muito mais da sua própria existência do que o homem primitivo. Então, natureza da infração e quantas vezes se cometeu infração tem aspecto absolutamente secundário na intensidade da dor moral. Ficou claro, né? Bacana. Qual é a segunda preocupação, então, nossa? A primeira, se melhorar nessa vida. A segunda, resistir à atração do mal interior. Interior. Porque internamente nós estamos numa briga entre nós e nós mesmos. Entre o homem velho, que insiste em ficar, e o homem novo, que precisa se explicitar. O homem velho, que precisa ir embora, ele está lutando para ficar. E ele traz qual arma? Uma arma muito poderosa. A força do hábito. O homem novo, que precisa se explicitar, senão ele vai sofrer muito, ele precisa de uma arma tão poderosa quanto a arma do homem velho. Qual arma seria essa? Quem acertar 2 dias a menos no umbral. Jesus falou. 2000 anos atrás. Está registrado em Mateus 10:34. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. A espada. Que, se bem utilizada, vai ter tanta força quanto a força do hábito do homem velho. A espada do evangelho. Porque a paz não se transfere. Se fosse possível, ele teria transferido para nós. A paz é conquistada. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada para você conquistar a sua paz. A do evangelho. Briga com você mesmo. Derrota o homem velho. É como se Jesus dissesse. É como Jesus já dissesse isso. Allan Kardec tinha a mesma preocupação que a gente. Na questão 919, Allan Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Mesma pergunta. Mesma preocupação. Ao passo que o Espírito da Verdade responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Quem foi esse sábio? Muitos atribuem essa frase a Sócrates, mas não foi Sócrates. Inclusive, Sócrates tinha essa dúvida também. Tanto que ele ficava muito incomodado com o título de sábio. Ele foi procurar um oráculo e residia na cidade de Delfos, na antiga Grécia, para poder te passar isso a limpo, porque ele não se sentia confortável com o título de sábio. Quando ele chegou na cidade de Delfos, ele chegou ao templo que foi erguido em homenagem ao deus Apolo, patrono da sabedoria grega. Na entrada do templo, na arcada, estava escrito o quê? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás assim toda a vida, todo o universo. Ele tirou o iPhone do bolso, tirou a foto só do conhece-te a ti mesmo. Botou no Instagram, no Facebook, só ficou conhecida essa parte. Ele adentrou ao templo, sentou na frente do oráculo. O oráculo perguntou, pois não. Que as pessoas falam que eu sou sábio, eu não me considero sábio. E o oráculo perguntou, o que você sabe? E ele respondeu, eu só sei, nada sei. E o oráculo afirmou de volta, então você é o mais sábio de todos os sábios, pois você é o único que sabe que nada sabe. O Sócrates era o mais sábio da época dele. Por quê? Porque era o único que se considerava ignorante, pequeno, diante do todo. Não tem como você fazer um processo autoeducativo se você já achar que é gênio, se você achar que é sábio, que sabe tudo. Não vai aprender nada. Você vai fazer processo autoeducativo para quê, então? Primeiro passo para o processo autoeducativo. Humildade. Reconhecer que precisa se melhorar muito. Na questão 919A, Santo Agostinho trouxe uma recomendação, ele deixa claro,
de um processo de autoenfrentamento, que funcionou para ele quando ele esteve aqui da última vez. Todo dia que eu chegava à noite em casa, eu passava a revista do que eu fizera contra o outro. Vocês lembram? Ele sugere que nós façamos um processo de autoenfrentamento, uma técnica. Para ele funcionou. Para a gente funcionou? Se tivesse funcionado, tem gente que é espírita há 30 anos e repete os mesmos erros infantis de 30 anos atrás. Então não funcionou. É proibido criar técnicas próprias de autoenfrentamento? Não, cada um pode criar a sua. Eu criei a minha. Posso compartilhar também, como Santo Agostinho compartilhou. Você chega no seu espelho, você imprime para decorar. Depois que decorar, você joga fora. Bota lá no espelho do seu banheiro, tranca a porta para ninguém achar que você é doido. Você olha para você próprio e começa a indagar de você mesmo. Olha para você, no seu espelho. Indaga de você próprio. Quando você recebe um elogio, o quanto você se envaidece. Quando você é contrariado, o quanto você se envaidece. Em momentos de facilidade, o quanto você se acomoda. Em momentos de dificuldade, o quanto você se desespera. O quanto você perde sua fé em Deus. Quando lhe outorgam poder, o quanto você se assoberba. Quando você decide praticar o bem, o quanto você renuncia de si mesmo. Porque se o Facebook avisar que vai chover, você não pratica o bem. Você fica em sua casa vendo Netflix. Tem que haver renúncia. E você faz essa pergunta todos os dias. Aquela parte que você vê que é mais necessária, toda vez que eu recebo elogio, eu me envaideço. Toda vez que a vida me proporciona facilidades, eu me acomodo. Toda vez que alguém me contraria nos meus interesses, eu me irrito. Você vai descobrir rapidinho qual terreno que você deve trabalhar, qual será a prioridade. Só que todo mundo quer saber se está tendo progresso. Será que está tendo progresso? Será que eu estou conseguindo fazer com que o homem novo vença o homem velho? Como é que está o placar? Existe uma técnica para descobrir. James Hunter, no livro O Homem ou Executivo, trouxe essa técnica. Técnica para avaliar a mudança de hábito por hábito, não no geral, por hábito. Ele traz a seguinte orientação. A técnica tem 4 estágios. Primeiro estágio, inconsciente e sem habilidade. O que é isso? É a pessoa que, quando bate alguém no carro dele, ele vai lá e agride sem pensar. Quando dá vontade de mentir, ele mente. Quando dá vontade de ser maledicente, ele fala mal do outro pelas costas, sem pensar. Sem pensar, igual a criancinha, que faz por fazer. Segundo estágio, a pessoa faz o que é errado, mas já sabe que não deve fazer. Mas ele não consegue fazer o certo, por força do hábito. É a fase. Consciente sem habilidade nenhuma. Ele sabe que é errado. Isso já incomoda ele. Mas ele não consegue fazer diferente. Terceiro estágio. Consciente com habilidade. Ele sabe o que é certo e consegue, com muito esforço, fazer o certo. Eu estou doido para fofocar, mas eu não vou. Eu estou doido para agredir, mas eu não vou. Eu estou doido para pegar algo que não me pertence, mas eu não vou pegar. Ele consegue se controlar. Quarto estágio. Inconsciente e com habilidade. Ele já faz facilmente. Eu não preciso me controlar para não pegar algo que não me pertence. Eu não preciso me controlar para não mentir. Eu não preciso de muito esforço para pegar um mendigo, dar um abraço nele, perguntar o nome, levar para casa, dar um banho, um prato de sopa. Eu faço isso com muita naturalidade. É o quarto estágio. É o quarto estágio. Por hábito. Aí eu vou percebendo, está tendo progresso. Em tais virtudes. Que bom. O processo de reforma íntima está se concretizando. Eu estou peregrinando para dentro, estou me aproximando de quem mesmo? De Deus. Como? O que acontece quando nós nos aproximamos de Deus? O Deus que vive dentro de nós? Nós nos identificamos com os atributos da divindade. Quer ver um exemplo? Deus, ele é infinitamente misericordioso. Se o processo de reforma íntima estiver surtindo efeito, nós vamos nos incomodar muito em não perdoar uma ofensa. Porque nós nos identificamos com esse atributo de Deus, misericórdia. Deus, ele trabalha desde quando Deus é Deus? Trabalha para sempre. É o principal atributo de Deus, trabalhar. Então eu vou me incomodar muito com o ócio, eu preciso trabalhar. Eu não vou conseguir ficar sentado no sofá fazendo nada, assistindo televisão. Eu preciso trabalhar em favor do próximo. E o que acontece quando eu levo uma palavra de consolo, uma cesta básica para o próximo? Eu estou levando Deus para o outro? Não. Eu estou me aproximando de Deus. Diferente. A gente fala que leva Deus para o outro, isso é romântico, é poético, mas é mentira. Quando eu levo uma palavra de consolo ou uma ajuda material para o outro, eu me aproximo de Deus. Se o auxiliado quiser se aproximar de Deus, ele que faça o mesmo. Ele tem que fazer o mesmo. Não existe fórmula mágica para se aproximar de Deus. Muito bem. Para finalizar o estudo de hoje, qual o exemplo mais perto de nós de uma pessoa que errou muito,
na mesma encarnação, conseguiu se corrigir, ao ponto de conseguir atingir o ápice do processo de redenção espiritual. Perto de nós, relativamente. Paulo, virou? Paulo, não tão perto, né? Ele vai reencarnar ainda. Paulo, na sua penúltima viagem missionária, um velhinho, 90 anos, cabelo branco, poucos cabelos que restaram, que ele raspou a cabeça, estava preso na catacumba. Ele foi acordado à força e retirado da catacumba e jogado no chão. Foi preso e o chefe da expedição deu a ordem. 40 chibatadas menos uma. Era uma forma de falar na época 39 chibatadas. Está no livro Paulo Estevam. Final do livro. 39, 38, 37. Um velhinho de 90 anos tomando chicotada. E Emmanuel narra o seguinte, que no meio da chicotada, Paulo se afastou espiritualmente e fez uma promessa. De agora em diante, ninguém mais me molesta, pois eu trago em mim as marcas do Cristo. Não são as marcas da chicotada que ele se referia, mas a marca da serenidade e da paz. É como se Paulo falasse, de agora em diante, posso reencarnar quantas vezes for necessário. Se eu perder um filho em idade, eu não vou perder minha paz. Se eu for morar debaixo da ponte, a paz é a mesma. Se eu tiver parente difícil, a paz é a mesma. Se eu tiver doença grave no corpo orgânico ou alguém da minha família doente, a paz é a mesma. Olha o ponto de paz que ele chegou. Não sou eu mais quem vivo, é o Cristo quem vive em mim, completou. De agora em diante, ninguém mais me molesta, nenhuma situação me molesta. É isso que ele quer. Não é ninguém, pessoa. Uma situação a me molestar. Na última viagem missionária, Paulo preso numa catacumba sem teto. Imagina. Foi retirado agressivamente, jogado no chão. E o chefe da expedição lhe deu a ordem: decapite-o, degole-o. O soldado, centurião romano, retirou a espada e Paulo percebeu a demora, olhou para o olho do soldado. O soldado tremendo. E Paulo perguntou: por que tremes? O soldado teve a audácia de responder: eu temo por ti. Você teme por mim? Eu estou indo de encontro ao meu mestre. Mas você vai de encontro àqueles criminosos que lhe ordenaram fazer isso. O cara já estava com medo, tremendo. Você acha que ele teve coragem? Foi necessário que o chefe da expedição tomasse a espada do soldado e decapitasse Paulo. E Paulo adentrou o plano espiritual, sereno, em paz, só que cego. Cego de novo, como ele ficou na entrada da estrada de Damasco. Ele ouviu, ele sentiu que mãos o conduziam para debaixo de uma árvore. Depois daquela sensação de que passou de corpo para um lado, cabeça para o outro, ele ouviu que passos estavam vindo em sua direção. E ele falou o quê? Ananias, é você, meu irmão, cego. Mas ouviu o passo e imaginou que fosse Ananias. Ananias abraçou ele. É, meu irmão, da primeira vez Jesus me enviou até você para que você voltasse a enxergar e visse os desafios que estavam pela frente. Mas agora, ele pede que eu devolva sua visão para que você veja o que vai colher nas paragens do mundo espiritual. Faça o teu pedido, irmão. Paulo lacrimejou. Faça o teu pedido de criatura redimida. Paulo chorou. Porque Ananias falou a frase mais doce, mais suave, de que nós queremos ouvir desde quando Deus nos criou. A frase mais esperada. Foi a tua última, meu irmão. Foi a sua última encarnação. Ser feliz com Jesus no mundo espiritual. A última encarnação. Sofre mais. Continuou desenvolvendo-se e evoluindo, mas sem precisar passar pela matéria densa. Olha que bênção. Se Paulo conseguiu, da forma que Paulo errou, se Paulo conseguiu, todos nós podemos conseguir também. Que o Mestre Jesus nos abençoe sempre. Muita paz.